Família, agora a gente está fazendo aqui, né, a finalização do projeto. Estamos já entrando no rastelado, finalizando a parte do rastelado. Então, para a gente ter um movimento constante, né, a gente tem que fazer o mesmo movimento seguido do começo ao fim, para ele não ficar marcado, ficar homogêneo, entrando sempre mais fundo e saindo sempre mais leve com o movimento de chicote, né? Sempre sentindo a pele, nunca passando da profundidade da certa da camada, né? Entendendo que é sempre uma constância o rastelado e não algo que a gente tenha que fazer, né, para ficar marcado e tudo mais. Ele tem que ser o mais homogêneo possível. Eu tomo de base as técnicas que a gente fez também das folhas, né? Você vai ver que essa leveza da mão é extremamente necessária para a gente poder ter um resultado qualificado, né, na aplicação certa da técnica que a gente quer apresentar. Aqui eu tô passando rasteladinho, sempre deixando um limite, tá? De uma sombra para outra. Eu sempre gosto de trabalhar com esses respiros de pele, que é como a minha especialidade é o black work também. Então, particularmente, eu sempre vou puxar, né, todos os trabalhos que eu tenho, que eu faço no preto, pro estilo do black work, com rastelado, rachuras e assim sucessivamente, tá? Se você tem um estilo que você gosta mais, particularmente você vai conseguir dar mais estética para ele baseado no estilo que você desenha, no estilo que você tatua. Como eu puxo mais pro black work, então eu uso técnicas aí aprimoradas do black work. Se você gosta de um fine line, se você gosta de uma coisa mais leve, consequentemente você vai fazer completamente diferente do que eu tô fazendo. Mas é isso que dá a diferença no trabalho e que distingue a autenticidade de cada trabalho, tá? Isso que dá a sua cara no trabalho. Aqui eu tô pegando as quininhas, né? É muito importante que isso daí faça parte do refinamento do trabalho também. Se atentem bem às quinas do trabalho, que é o que vai dar mais ênfase e profundidade pro trabalho também. Aqui a gente já tá finalizando os rasteladinhos. Agora a gente vai já entrar para a finalização das pétalas. E a última pétala aqui. Sempre se atentem para não ficar voltando, tá, no mesmo local. Vocês verem que dificilmente eu voltar para onde eu já fiz, um traço, na sombra. Se você segue o passo a passo certo, faz a base, estrutura, refinamento e finalização, você não vai precisar ficar voltando e, consequentemente, não vai machucar a pele. Aqui eu só tô dando alguns toquezinhos, onde eu acho que tá sim um pouco de profundidade, só que com a mão muito mais leve do que eu fiz a primeira vez. Agora que a gente já vai dar profundidade nos caules, para eu poder finalizar essa base da sombra e dar um charme a mais no trabalho também. Como eu disse, eu sempre gosto de trabalhar com respiro de pele, então vocês vão ver que até mesmo no caule eu deixo um respirinho para poder dar uma profundidade, dar uma diferenciada no trabalho também. O jogo de luz e sombra permanece o mesmo para poder dar essa estética única aí do black work. Agora que eu tô fazendo alguns detalhezinhos nas folhas, né, algumas bolinhas para dar um charmezinho a mais, pra não ficar muito vago esse espaço e dar uma ênfase também, né? Assim, dar um destaque, uma autenticidade no trabalho, algo que não tinha na referência, mas eu achei melhor eu fazer para ficar diferente, né? Igual as pétalas do fundo que eu iria traçar, não tracei, fiz no pontilhismo. Assim a gente vai refinando e vai construindo o desenho da melhor maneira e mais autêntica possível. Agora na parte interna, né? Eu tô vindo com a Magnum, uma Magnum com a agulha bem recuada, tá? Preto puro. Eu não tô usando diluição nenhuma nesse preto. É um preto bem sólido, bem consistente. Fazendo um movimento de pêndulo, movimento bem levinho, só para eu poder dar uma profundidade no meio do miolo aqui do girassol, né? Para dar um destaque e separar os planos, né? Dar mais profundidade e tudo mais. Agora eu tô fazendo ao redor dela aqui
para poder dar esse destaque, chamar, peguei algumas quininhas de algumas pétalas ali para dar uma profundidade a mais. E basicamente da Magnum, a utilidade da Magnum é essa. Agora eu vou marcar o fundo novamente aqui com a caneta, né? Coisa rápida, só para eu poder fazer o preenchimento sólido e apresentar para vocês. E o efeito de pincelada, quero construir algo bem autêntico. Então, para a gente entrar aqui, né, com a Magnum de lado, bastante agulha para fora, né, com um movimento bem consistente, rapidinho, bem fixo e firme no local, entrando e saindo. E como é uma round Magnum, então ela já me dá essa leveza, né, na hora de executar o trabalho. Então é muito mais fácil, ó, o preenchimento começar bem sólido. Muito mais fácil eu fazer essa construção na solidez com esse efeito de pincelada, com a RM, do que com a Magnum reta, né? Além da Magnum reta também dar uma machucada a mais, assim, eu gosto de usar a RM porque ela me permite fazer essa leveza aí no trabalho. Agora que a gente finalizou toda a base do preenchimento sólido, todos esses efeitos de pinceladas, eu vou fazer alguns detalhezinhos, algumas bolinhas, algumas coisinhas assim, né? E vou passar a Magnum deitada para dar uma sombrinha, uma profundidade a mais nesse efeito de pincelado, para dar como se fosse um esfumado de fundo, para parecer mesmo que um pincel passou e deixou aquelas marquinhas ali, esses rasguinhos de tinta. Então agora eu vou fazer as bolinhas, né, alguns risquinhos, alguns detalhezinhos, para parecer que é alguns splashzinhos e dar esse diferencial aí. Aí vocês podem ver uma rosa bem blackwork, um girassol bem blackwork, bem do jeitinho que eu gosto de fazer. Consequentemente é um trabalho básico, né, mas muito bem efetuado, muito bem elaborado, estruturado. É algo que é simples, mas é diferente do mercado. Muito difícil você ver um trabalho assim. Com muito estudo, muita técnica, muita dedicação, você vai conseguir ter um resultado assim também. Um traço muito consistente, um traço bem estável, sem machucar, sem estourar. Uma aplicação bem sólida, bem duradoura. Você sabe que só de você olhar o trabalho, você vai ver que 10 anos, 15 anos ele vai estar perfeitamente assim cicatrizado na pele, tá? E basicamente é isso, tá, rapaziada? Segue passo a passo, se estruture, ache a camada da pele, sinta a pele, olhe a agulha, olha o que você tá fazendo, que vocês não vão ter erro na hora de efetuar o trabalho. Agora aqui eu tô fazendo a mescla de um tom pro outro, tô limpando o trabalho, né? E a gente vai fazer a aplicação do branco. Limpei a agulha no Deep Cap que eu tinha mostrado pra vocês, né? Peguei uma buchinha, branco a mesma coisa que o preto, só vou dar alguns detalhezinhos nas pontinhas aqui no miolo. E aí já tá matado a charada. Limpa, vou passar um creme nível para poder selar a porosidade, passar um vasegel para dar uma desinchada, certo? E olha aí, é isso aí, ó. Esse foi o tempo de tatuagem que a gente demorou para fazer, tá? Foi aproximadamente aí 1 hora e 19 minutos. Muito rápido, um trabalho completamente diferente do comum e muito bem efetuado, muito bem aplicadinho. Agora para fechar, finalizar, vou passar um creme nível para selar a porosidade, tá? Vou estar aplicando aí o selante, né? Para também fechar literalmente a porosidade, fechar todos os poros, selar completamente a pele, para o pigmento não ficar saindo secreção, não sair uma linfa. E logo após de eu passar o selante, eu vou dar uma secada e já vou aplicar o No Plastic, que vai fazer o efeito do plástico filme, tá? Para o cliente poder ir embora tranquilamente aí, né? Ele vai formar tipo uma película em cima, não deixando com que poeira, resíduos entrem em contato diretamente na pele. Como ela é hidrossolúvel, ela vai chegar na casa dela, vai tomar um banho, vai tirar com água fria e já era. Pronto para seguir o baile aí e fazer as próximas tatuagens.